Pega. Boa noite a todos. Louvado seja o nome de Jesus, nosso Senhor. Há prazer em seguir meu mestre, sua vontade fazer por amor, em viver na contramão do que pensa o mundo, em dizer não quando muitos dizem sim. Há muito prazer em seguir meu mestre e entender que sou um servo e não Senhor, não, em submeter minha vontade a do Criador, prazer em dividir com Ele sonhos e temor. Há prazer em seguir meu mestre Jesus, estar na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sob a verdade do céu. Há muito prazer em viver com Jesus, sentir no coração o poder da cruz, falar de sua vida e obra com palavras e ações, tê-lo como exemplo, inspiração. Há prazer em seguir meu mestre Jesus, estar na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sob a verdade do céu. A paz tão desejada só encontro em ti, felicidade plena somente com Jesus. Há prazer em seguir meu mestre Jesus, estar na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sob a verdade do céu. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está, livre é o homem que está sob a verdade do céu. Amém.
Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja no meio de nós. Amém? Sejam bem-vindos ao culto do Ministério... Eu ia falar da criança, mas é da mulher. A qual Luciana é a diretora e me convidou para passar a mensagem hoje. Quase que ela recebeu um não, porque já me convidaram para passar a mensagem em outro ministério, e eu também tenho um compromisso com o Ministério da Criança. Quase, mas depois eu pensei, não, né? Nunca posso dizer não para a obra de Deus. Porque eu falei assim, eu estou com uma mensagem guardada aqui, e eu falei, eu estou esperando se alguém me convidar. Mas, como me chamaram para passar a mensagem em outro ministério, eu achei que essa mensagem não batia muito. E aí, quando a Luciana me chamou para vir passar a mensagem aqui, eu falei, então tem mais a ver com o Ministério da Mulher. E aí foi ótimo, ótimo, muito bom para mim ter meditado nessa mensagem que eu trouxe hoje para a igreja, porque fortaleceu muito minha fé, e eu quero que essa noite a gente possa sentir o Espírito Santo nos alegrar, assim como Ele alegrou meu coração, como Ele trouxe grandes revelações sobre o amor de Deus por nós. Deus ama a sua criação. Deus faz de tudo para nos salvar. Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Josué. É o 5º livro da Bíblia no Antigo Testamento. Deixem aí aberto no Josué capítulo 2. 5º livro, acredito que seja o 5º. Né? Não for o 5º, é o 6º, mas está bem aí no comecinho. Irmãos, a mensagem que eu trouxe é sobre uma mulher que, quando a vida dela estava correndo perigo, ela se entregou a Deus, e Deus fez maravilhas. Deus fez coisas que jamais iriam acontecer se ela não tivesse entregado a Ele naquele momento. Se vocês acharam o livro de Josué e o capítulo 2, vocês já vão saber de quem que eu estou falando. Eu estou falando de Raabe. Eu contei essa história sobre Raabe, sobre a tomada de Jericó, que era uma da cidade que ela morava, contei na sala das crianças, que era o tema da lição deles. E essa história ficou na minha mente, porque foi uma história muito incrível, né? Deus tira o povo do Egito. Um povo que era tão fraco, tão oprimido, mas que tinha a grandeza de um Deus que faria de tudo por eles, só que eles não pediam. E, por conta disso, passaram 400 anos sendo escravos do povo egípcio. Mas um dia se lembraram de clamar ao seu Deus, e Deus ouviu. Tirou eles do Egito, e depois levou para onde? Depois levou para o deserto, né? Porque eles precisavam reconhecer de novo o seu Deus, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Né? Ainda não era o Deus de Moisés, mas viria a ser também o Deus de Moisés. Então, Deus coloca eles no deserto para poder ter experiências com eles. Eles têm experiências com Deus. Por quê? Porque eles passaram muitos anos no Egito, e lá tinham muitos deuses. Então, a cultura ficou toda bagunçada, vamos assim dizer. Eles já não reconheciam mais Deus como Deus único. Né? Tinham várias lembranças das histórias que eram contadas sobre o verdadeiro Deus. Então, lá no Egito, Deus se mostrou para eles, no Egito e no deserto, principalmente no deserto, onde eles não tinham nada. Não podiam plantar, não tinha água, não tinha nada. Né? Aí Deus se mostrou para eles. Eles chegaram a ouvir a voz de Deus. Né? Deus se mostrou para eles de várias formas, cuidou deles em tudo. Em tudo. Mas Deus não ia ficar com eles eternamente ali no deserto. Né? Deus tinha uma terra muito boa para dar para eles. Era a terra de Canaã, em especial a cidade de Jericó. Só que a primeira vez que eles se aproximaram de lá, Moisés ainda estava vivo.
Moisés chegou a ver de longe nos montes aquela cidade e escolheu 12 homens para poder ir lá e ver como que era a cidade, né? E foram 12 homens. Entre esses 12 homens está Caleb e Josué. Então, quando chegaram lá, eles viram que a terra era muito boa, que era um verdadeiro paraíso na terra. Mas aquela terra tão boa estava na mão de uma nação muito ruim, muito idólatra, que tinha coragem de fazer as piores perversidades que você pode imaginar, né? E Deus tinha esperado por muitos anos que eles se arrependessem, mas cada nação que crescia fazia pior que a outra. E Deus, mesmo sendo muito paciente, Ele não vai esperar eternamente que para as pessoas se arrependerem, né? Ele vai ter que fazer justiça. Então, o que aconteceu? Teve um momento em que Deus falou para eles: eu vou dar essa terra para o povo de Israel, vou tirar o povo os cananeus que moravam lá e vou dar essa terra para vocês. Mas, quando esses homens foram lá espiar a terra, 10 voltaram falando exageros, coisas ruins, assim, a terra é muito boa, é fértil, é bonita, tem um rio maravilhoso, mas o problema é, o povo de lá são muito guerreiros, e lá tem até gigantes nessa terra, tem até homens gigantes. Quando eu contei essa história para as crianças lá na sala, eles ficaram encantados, porque eles viram na imagem da Bíblia que tinha 2 homens segurando um cacho de uva, assim, num pedaço de pau, e o cacho de uva era do tamanho dos homens. E as crianças ficaram perguntando assim: lá no céu vai ser assim também? As frutas vão ser do tamanho das pessoas? Falei: depende, né? Porque para Adão, um cacho de uva ser do meu tamanho não vai ser nada, mas para mim vai. Assim, a terra era maravilhosa. Só que eles iam entrar no nome de Deus, em nome de Deus. Eles não tinham que se preocupar, né? Deus já tinha feito tantas coisas por eles no Egito e no deserto, eles não tinham que se preocupar com nada. Mas 10 homens ficaram: não vai dar certo, se a gente for, a gente vai morrer. E só Caleb e Josué falavam: vai dar certo, Deus vai ser com a gente vai conseguir. E aí as pessoas ficaram com raiva de Caleb e Josué e quiseram apedrejar eles, quiseram matar eles, falando: vocês estão loucos, vocês 2, porque 10 falam uma coisa, só 2 falam outra, só 2 dizem que vamos, vocês querem nos matar. Aí queriam matar Caleb e Josué, e Moisés falou: não vamos não. E aí o que é que Deus fez? Deus ficou tão triste com eles, tão triste, porque Deus tinha feito 10 pragas no Egito para poder liberar eles. Deus abriu um mar para eles passar. Deus cuidou deles no deserto. À noite, como era muito frio, Deus colocava uma coluna de fogo enorme para aquecer ele. De dia, como era muito quente, Deus colocava uma nuvem gigantesca para dar sombra para eles. A roupa deles não envelhecia, as sandálias também não se gastavam. Se encontrasse água, ela fosse ruim, Deus fazia brotar água da rocha. Tudo que esse povo precisava, Deus dava. E quando foi na hora de conquistar uma cidade, eles ficaram com medo, os moradores da cidade. Disseram assim: não vai dar certo. E aí a multidão, eram 2 milhões de pessoas que saíram com Moisés do deserto, do Egito, né? E foram para o deserto. Eram muitas pessoas. Então, aqueles 10 homens desanimaram 2 milhões de pessoas. É muita gente, né? Muita gente com medo, muita gente sendo contra Deus, duvidando do poder de Deus. Então Deus falou o seguinte: agora os adultos não vão mais entrar nessa terra, só as crianças. Mas o que vai acontecer? Vocês vão ter que voltar para o deserto, e quando os adultos ficarem velhinhos e morrer, aí as crianças já vão estar adultas e elas sim entram nessa terra, mas vocês não. Aí eles tiveram que voltar. Veja, eles estavam praticamente às portas. Eles iam sair do deserto, era o que eles mais queriam, sair daquele deserto. Ir para uma terra maravilhosa. Mas tiveram de recuar porque foram desobedientes e ficaram desanimando as pessoas, rebaixando o poder de Deus. Vamos não, né? A gente vai ser morto pelo aquele povo.
como se o que aconteceu, se eles tivessem saído do Egito pela mão deles. E também sobrevivido no deserto pelas forças deles. E, na verdade, tudo foi por obra de Deus. Então, o que acontece? Voltaram, e sabe quantos anos eles passaram lá no deserto? Mais 40 anos. E aí, Moisés morreu. A maioria daquele povo que era adulto morreu também. E ficou quem? Josué e Calebe. Eram os únicos idosos agora. Só tinha eles de velho. Os outros eram todos jovens. As crianças agora eram todos adultos jovens. E Deus falou, agora sim, agora vocês podem voltar lá para conquistar a terra. E dessa vez Josué escolheu apenas 2. Mandou mais um monte, não. Josué escolheu apenas 2. E agora a gente vai ler aqui na Bíblia o que foi que aconteceu quando esses 2 homens foram espiar mais uma vez a terra de Jericó. Antes eu quero fazer uma breve oração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa iluminar nossas mentes, para que a gente possa entender o que Deus quer nos falar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Josué, capítulo 2. Eu vou ler todo o capítulo 2, tá bom? Aqui na minha Bíblia está assim: espias mandados a Jericó, Raabe. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Tinha como se fosse uma estalagem, né? Um lugar onde as pessoas que eram de fora vinham para pousar, né? Para passar uns dias, se estivessem ali em compromisso. E a casa dessa mulher de Raabe era uma estalagem. Por ali passavam muitas pessoas, principalmente homens, né? Que vinham para fazer alguma coisa naquela cidade, algum comércio, trazer alguma mercadoria. Eles ficavam lá. E aí Raabe fazia o quê? Na casa dela havia a prostituição, né? Então, esses homens foram para lá. Eles não iam fazer nada de errado, não. Mas, para não ser descoberto, eles se misturaram com o povo lá para dentro da casa dela. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim? Porém, eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após ele depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir do eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído os que iam após ele, fechou a porta, antes que os espias se deitassem. Foi ela ter com ele ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vosso Deus vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, eu li isso e eu fiquei maravilhada. Sabe, o conhecimento que essa mulher tinha de Deus era incrível, porque onde ela morava, eles adoravam mais de 5 deuses. Ela foi criada ali aprendendo tudo que era errado. Deus criou a lei justamente porque eles iam para aquela cidade e tudo que está na lei de Deus é que eles erravam. Eles tinham vários deuses, eles tinham estátuas.
eles não honravam o pai e a mãe, eles faziam tudo errado. Tudo que está na lei de Deus, eles faziam o contrário, na terra onde Raabe morava. E ela passou a vida inteira dela vivendo no erro. Só que ela ouvia falar, sabe, a notícia se espalhou por todo o mundo, o que Deus tinha feito no Egito. E o Egito era uma nação super poderosa, era igual aos Estados Unidos hoje, que é a nação mais poderosa do mundo. O Egito, naquela época, era a nação mais poderosa. E ela disse, nossa, estou encantada com Deus de vocês, porque vocês eram escravos, né? Vocês não eram ninguém lá naquele Egito. Mas ele se lembrou de vocês, tirou vocês de lá, abriu um mar para vocês passar, e foi falando tudo o que Deus fez por aquele povo. E no coração dela, ela começou a aceitar aquele Deus. Aí, rejeitando tudo que ensinaram para ela de errado no meio do povo dela, e aceitando a Deus, querendo pertencer ao povo de Deus. E aí, nos versos seguintes, ela não perde tempo. Ela falou, já que eu estou aqui diante desses homens, eu sei que Deus vai destruir a nossa cidade e dar para eles. Eu sei. Deus já fez coisas muito maiores. O que é essa cidade diante do poder de Deus? Então, ela foi lá e conversou com eles. Disse, olha, já que eu falei para os soldados que vocês tinham ido embora e despistei eles, agora vocês vão ter que fazer alguma coisa por mim, porque eu sei que a gente vai morrer. E eu quero muito me salvar e salvar a minha família. Porque eu sei que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. É Deus em cima no céu. Ele manda no céu e Ele manda na terra. Os deuses da gente não são nada. São só uns bonecos de barro. Não são nada. Não vão nos proteger, não vão fazer nada. Sei que quando Deus passar por aqui, vai destruir tudo isso. E aí, o que acontece? Eles falaram, olha, ficaram impressionados, viu? Não tem ninguém na nossa terra que tenha falado uma coisa tão forte assim sobre o nosso Deus. Então, vamos fazer o seguinte. Nos versos seguintes, ele vai falar. Você vai fazer, sabe o quê? Você vai colocar uma fita vermelha na sua janela. E aí, quando a gente vier para destruir, aí a gente não vai destruir quem estiver dentro da sua casa. Agora, não saia, não. Não saia nem você, nem sua família, não saia ninguém daí de dentro. Fica aí. E ela falou, tá bom. E ajudou eles a descer pela janela da casa dela e eles foram embora. Naquele momento em que eles foram embora, ela fez, sabe logo o quê? Colocou logo a fita vermelha na janela. Ela não sabia quanto tempo ia demorar para eles voltar para tentar invadir a cidade. Ela não sabia nem de que jeito ia ser. Mas a fé daquela mulher para mudar de vida, para mudar a história dela, era tão grande que ela botou logo a fita. E aquela fita significava muita coisa. Significava, Deus, eu aceito o Senhor. Eu aceito viver como o Senhor diz que devemos viver. Eu rejeito esse povo que a vida inteira me ensinou só o erro. Eu rejeito a prostituição. Eu rejeito o pecado. E eu vou lhe servir. Quando o Senhor passar por aqui, eu vou lhe servir. Né? Uma fé grandiosa ela desenvolveu só de ouvir falar. Né? Nunca teve experiência nenhuma com Deus, nunca viu nada do que aconteceu no deserto, mas o que ela ouviu falar encheu o coração dela, porque ela também se sentia uma pessoa rejeitada e humilhada na nação dela. E ela viu que os deuses dos israelitas eram Deus que amava a todos de igual maneira. Né? Não achava que um era melhor do que o outro. Então, ela se rendeu àquele Deus. Ela se entregou a Ele. E a primeira lição, irmãs, para nós, fazer com que a nossa fé seja renovada todo dia, principalmente pela leitura da Bíblia, né? Que Jesus fala que bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, né? Ou seja, abençoado é o que lê, abençoado é o que ouve as palavras desse livro, porque tem poder para mudar as vidas. Então, Raabe colocou aquela fita e esperou. E se passaram tantos dias, aconteceram tantas coisas e aqueles homens não apareciam. Eles ainda foram fazer várias coisas lá no acampamento deles para poder voltar. E depois de muitos dias, quando eles voltaram, ainda foram arrodear. Antes, Deus apareceu para Josué e falou o seguinte: ninguém sabia como é que ia ser tomada a cidade. Eles achavam que eles iam ter que entrar lá e lutar. Aí Deus veio e falou o seguinte:
olha, vai ser assim, vocês vão ter que ir lá e arrodear a cidade 6 vezes. Quando for na 7ª vez, vocês vão tocar uma corneta, que era de chifre de carneiro. Vocês vão tocar e vão gritar. Uns vão tocar, os outros vão gritar, e aí os muros vão cair. E aqueles muros, eles eram tão fortes, que só pelo poder de Deus mesmo eles seriam derrubados. Porque eles eram muito altos e muito grossos, assim, muito, muito grossos. Não tinha como ser humano nenhum nunca derrubar aqueles muros. Então, Josué fez isso. Mas, antes de chegar lá, tinha o rio Jordão, que era um rio que parecia mais um mar, de tão grande e tão turbulento. Aí, para eles chegarem em Jericó, Deus teve que abrir o mar, o rio Jordão. Aí, eles passaram todos e foram. Aí, primeiro dia, deram uma volta e o povo lá de cima só olhando, né? E Raabe com aquela fé, do que ver o que vai acontecer. Segundo dia deram a volta, terceiro dia deram a volta todinha pelas muralhas, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No 7º dia, quando deram a volta e gritaram, aí as muralhas vieram abaixo. E o que aconteceu? A casa de Raabe era em cima da muralha. Não era no meio da cidade como as outras, era em cima da muralha. E a casa dela ficou de pé. A casa dela foi a única que não desabou. E aí, quando os homens de Deus, né? Os israelitas entraram na cidade, aí foram lá e tiraram eles. E ela poderia ter ido embora para outro lugar, né? Para outra nação, que fosse mais parecida com a que ela vivia, com o jeito que ela vivia. Mas ela tinha se entregado a Deus. Ela agora queria ser uma mulher, como disse a música, segundo o coração de Deus, né? Ela queria comer como as mulheres de Israel comiam, se vestir como elas se vestiam. Adorar ao único Deus. Tudo que aquele povo fazia, povo de Deus, obedecer aos mandamentos, ela queria também. Porque ela disse, só há um Deus, né? Ela entendeu, só há um Deus verdadeiro em cima do céu e que também manda na terra. E essa mulher, Deus transformou a vida dela de tal forma que ela... Primeira coisa, ela era prostituta, não é? Eu falei que ela era prostituta. Aí, o que aconteceu? Quando ela foi se misturar ali com o povo de Deus, logo arrumou um casamento. Porque quando as pessoas aceitam a Deus, Deus logo arruma a vida das pessoas. Ela precisava de um marido, ela precisava ser respeitada. Então, ela arrumou um casamento com um líder de uma tribo. E eles ficaram numa parte muito boa de terra. Ela se tornou uma mulher muito rica. E teve um filho, que o nome é Boaz. E mais para frente, na Bíblia, tem uma história muito bonita com esse rapaz. Também era um rapaz muito rico. Que da descendência dele foi que veio o rei Davi. E depois, mais para frente, veio Jesus. Então... principalmente mulheres, essa noite, né? Como o culto é do Ministério da Mulher. Vejam que coisa incrível que aconteceu na vida de uma mulher que se entregou a Deus por ouvir falar. Né? Muitas mulheres morreram no deserto porque foram desobedientes, porque duvidaram do poder de Deus. Né? De tantas coisas que tinham visto, tantos milagres, alimento cair do céu, né? O maná, tantas coisas viram, mas no momento de mostrar o poder de Deus para as outras nações, começaram a, como se fosse debochar do seu próprio Deus. Né? Disseram, não vamos conseguir. E muitas mulheres de Deus, né? Do povo de Deus, perderam a chance de entrar naquela terra. Ela falou, não vou ser besta. Eu, além de me converter a esse Deus, que é o único, eu ainda vou continuar na terra que eu nasci, não vou precisar ir embora. E Deus ainda fez tudo de bom na vida dela, porque ela morava de uma forma ruim, em cima das muralhas. Não era um lugar bom. Deus deu um lugar bom para ela morar. Deus deu um marido, Deus deu um nome, e ela se tornou lembrada na Bíblia. Eu pedi para a Jefferson colocar alguns versos bíblicos que falam dela como alguém que demonstrou uma fé tão grande
que merece estar na galeria dos heróis da fé. Pode colocar, Jefferson, alguns versos? Isso aí se chama genealogia. É quando, exemplo, você saber de onde você veio. Tem o seu bisavô, tem o seu avô, tem o seu pai, tem você. Aí, para saber o que aconteceu na genealogia dela, veja, de Jesus, aí aparece o nome dela. Ela casou com um homem chamado Salmão, e os dois tiveram um filho chamado Boaz. Boaz se casou com Ruth, gerou um filho chamado Obed. Obed também se casou, gerou um filho chamado Jessé. Jessé se casou, teve vários filhos, entre eles Davi, e daí vai descendo, até chegar em José, que era o pai de Jesus. Então, veja, uma mulher que ninguém dava nada por ela, né? Que naquele dia, se não tivesse se entregado a Deus, ia ser morta. Mas ela se entregou e Deus mudou totalmente a história dela, né? Ela rejeitou todo o mal que nasceu aprendendo ali. Vocês sabiam que na terra dela eles queimavam crianças em sacrifício? Na terra de Jericó. Eles faziam isso e Deus ficava muito triste para oferecer aos deuses deles. Era muito maldade. E ela rejeitou tudo isso. Ela falou, não, eu não quero mais ficar no meio desse povo. Eu rejeito tudo isso. Eu quero o Deus dos israelitas. Ele é forte, ele é poderoso e ele é bom. Ele só quer salvar, né? Ele só tem coisas boas a nos dar. Outra passagem bíblica também que fala dela, Jefferson, por favor. Em Hebreus 11:31 fala assim: pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Gente, ela se agarrou, ela falou, eu vou morrer mesmo. Não custa nada eu tentar, né? Vou falar com esses homens, não custa nada eu tentar. E eles ficaram maravilhados com a fé dela. E ela está sendo citada várias vezes na Bíblia como exemplo de muita fé, de uma entrega verdadeira a Deus, e pôde ver coisas maravilhosas acontecer na vida dela e na família dela. Amém? Outro verso bíblico. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Está escrito em Tiago, capítulo 2, verso 25. A Bíblia tem várias passagens que falam dela, porque foi uma coisa muito, muito fora do comum. Como é que alguém que não era daquele povo, que não viu milagre nenhum de Deus, se entregou dessa forma, da noite para o dia, né? Mas Deus fez maravilhas. Deus honrou ela de uma forma grandiosa. E a mesma coisa, irmãs, Deus faz conosco, né? A intenção de Deus é nos honrar sempre, nos colocar em lugares sempre melhores e melhores, para que a gente exalte o nome dele. Que a gente nunca retroceda, né? A gente nunca volte atrás, como as mulheres de Israel fizeram na primeira tentativa de invadir a cidade. Elas voltaram para trás, tiveram medo, né? Depois de tudo que tinham presenciado, tantos anos ali no Egito e no deserto, voltaram para trás. E uma mulher que só ouviu falar, ela se encantou por esse Deus, falou: que Deus é esse? Que se lembra de escravos, né? Que faz tudo pelos escravos, não pede nada em troca. O que era que Deus pediu daquele povo? Obediência apenas. Deus só pede obediência para o nosso próprio bem, entendeu? Não quer dizer que quando a gente obedece a Deus, está fortalecendo Ele mais, ou quando desobedece, está enfraquecendo Ele. Não acontece nada com Deus se a gente resolve ser desobediente. Mas quando a gente resolve ser obediente, aí é bom para nós, né? Ele tem preparado lugares de honra para todos nós, e em especial as mulheres, né? Que Deus tem muitos nomes na Bíblia de mulheres que tiveram fé e que levantaram o nome dele. Ele chamou e elas disseram: eis-me aqui, meu Deus, eu vou fazer o que o Senhor tem me pedido.
E o mesmo pedido Ele faz para nós nessa noite. Me honre, né? Quando eu pedir para você ir, quando eu pedir para você falar, quando eu pedir para você fazer, faça. Não tenha medo, não volte atrás, não olhe a dificuldade, faça, né? Deus conta muito com as mulheres, principalmente as mulheres adventistas do 7º dia, porque elas têm toda a verdade, toda a verdade. Eu vejo mulheres de outras denominações tão comprometidas, né? Não, irmãs, assim, não estou dizendo que não somos. Assim, eu vi um exemplo, eu lembrei agora de uma coisa que eu vi. Mulheres de outras denominações estavam com um propósito de oração na casa de uma pessoa. E todos os dias, às 9 horas, elas iam lá na casa dessa pessoa e oravam todos os dias. E eu fiquei achando aquilo tão incrível. No começo, eu não fui acompanhar junto com elas. Mas depois, comecei a sentir a presença de Deus. Eu escutava as orações delas, que era vizinho meu. Então, eu escutava as orações delas. E aí eu comecei a ir e eu me emocionava. Porque o compromisso, a fé, tudo aquilo me fortalecia tanto. Eu falei, que coisa linda, né? Meu Deus, que nós também possamos sempre ser assim, né? Porque nós temos toda a verdade. E Deus espera isso da gente. Compromisso, fé. Né? Olhar e pensar, o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quem vai ser contra mim, né? Quem vai impedir os planos de Deus na minha vida? E eu quero pedir para que Deus ilumine muito esse ministério, abençoe muito Luciana, dê muita paciência, muita fé, porque Deus tem coisas maravilhosas, né? É a 2ª vez que Luciana vem para esse ministério. Não sei se já veio outras vezes, pelas que eu sei, é a 2ª vez. A 2ª vez, mas eu sei, Luciana, que tem muitas bênçãos, entendeu? Muitas bênçãos. Tem momentos ruins, tristes, tem também. Tem, mas quando a gente se entrega, Deus faz igual fez com Raabe. Ele honra, coloca em lugares que a gente nem imaginou, né? Ela só queria se salvar, salvar ela e a família dela. Não queria mais nada, não pediu mais nada. Por favor, eu quero me salvar, eu quero salvar minha família. Ficou dentro de casa. Quando aqueles muros foram abalados, é claro que ele sentiu, acho que parecia um terremoto. Mas a casa dela não caiu. E era em cima dos muros. A casa dela não cai. A casa dela fica intacta. E a família dela estava todinha lá dentro. E Deus quer salvar as famílias. Em várias passagens bíblicas, irmãos, várias passagens bíblicas, Deus salvou uma família por conta de alguém que estava na presença dele. Não precisava nem ser a família toda, né? Só uma pessoa só, orando, lutando, suplicando, clamando a Deus. E Deus, ele tem prazer em salvar as famílias. Então essa história me marcou muito e eu guardei ela no meu coração. E Deus viu que era uma história tão incrível que fez com que Luciana me chamasse para vir passar uma mensagem àquela. Não sabia qual seria a mensagem, mas Deus já tinha falado que seria essa. E eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, porque me fez mergulhar mais ainda na história. Eu descobri tantas coisas boas. E o que mais fica na minha mente é: Deus é amor, Deus quer salvar, Deus está disposto a fazer qualquer coisa pela sua criação, pelos seus filhos, né? O que a gente precisa é simplesmente confiar. E Ele tem coisas maravilhosas para fazer. Então, eu vou pedir para que os irmãos fiquem de pé para a gente fazer uma oração. Querido Deus, obrigado por mais um dia de vida, porque o Senhor nos trouxe aqui para lhe adorar, porque o Senhor me deu essa palavra que quando veio ao meu coração me encheu de tanta alegria, porque o Senhor, nos últimos momentos que as pessoas tiverem para se salvar, se elas quiserem, meu Deus, elas serão salvas. Qualquer pessoa, não importa o que elas tenham feito, meu Deus, o Senhor renova.
o Senhor faz tudo novo, o Senhor limpa todo o passado e faz com que a pessoa ande em novidade de vida. Meu Deus, que o Senhor venha animar esse ministério, mas animar, meu Deus, de uma forma que todas as mulheres sintam o dever, o compromisso que nós temos com a tua missão, em levar a tua palavra, em buscar outras mulheres que, assim como Raabe, estão esperando, meu Deus, para te conhecer, esperando por nós. Nós vamos falar e o coração delas vai arder e elas vão querer tanto estar aqui. E assim como Raabe, vão se entregar a ti. Meu Deus, nos ilumina e nos capacita todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus, amém.